A paz do Senhor, igreja. Eu tenho uma mensagem da parte de Deus para a sua vida. Eu tenho uma mensagem para a tua vida do céu que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, que diz que naquele tempo mandou Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada Tiago, irmão de João. Vendo-se isso agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou no cárcere. E quando Herodes lança Pedro no cárcere, Herodes está dizendo, se eu prender Pedro, que é o líder da igreja, eu consigo paralisar. Mas biblicamente falando, toda vez que você vê um decreto contra o povo de Deus, você consegue enxergar também um avivamento acontecendo. Quando Herodes lança Pedro no cárcere, a intenção de Herodes é matar Pedro e apresentando ele nos dias dos pães asmos. Mas a Bíblia vai dizer que Pedro estava preso. E mesmo em meio à prisão de Pedro, a igreja incansavelmente orava por Pedro. O que eu aprendo com esse contexto é que a igreja não tinha acesso à prisão de Pedro. Olha comigo o texto. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas a oração incessante a Deus por parte da igreja. Pedro e a igreja não tinham acesso à prisão de Pedro, mas aonde os pés da igreja não chegavam, a oração da igreja chegava. Aleluia, pega essa e leva para casa. Aonde os seus pés não alcançam, a tua oração tem chegado. É por isso que Deus tem dado livramento na tua casa, porque aonde você não consegue chegar, quando você ora, o Senhor manda livramento, o Senhor manda o anjo e até lá. Interessante que a igreja orando, a igreja buscando pela vida de Pedro, o decreto sobre a vida de Pedro era um decreto de morte, porque a intenção de Herodes era de matar Pedro. Herodes está dizendo, se eu pego Pedro, se eu mato Pedro, eu paraliso a igreja. Mas interessante que, enquanto a igreja orava a favor de Pedro, o céu se movia a favor da vida daquele homem. E a Bíblia vai dizer que, sendo tarde da noite, o anjo aparece, o anjo entra até a prisão de Pedro e Pedro estava dormindo. Imagina você estar numa prisão de segurança máxima, é isso. Porque Herodes manda prender um simples pescador, que agora é um pregador do evangelho, com uma escolta de 4 homens. Herodes está dizendo, Pedro é perigoso, mas Pedro era só um pescador. Herodes coloca 4 homens, 2 da esquerda e 2 da direita, dentro do cárcere para vigiar Pedro noite e dia. Mas a Bíblia vai dizer que enquanto Pedro descansava, Pedro dormia, o anjo aparece, toca em Pedro e diz, levanta Pedro, vista-se, calça-te. Interessante que Pedro, ao despertar, eu fico imaginando a emoção daquele homem, porque o decreto era de morte. Assim como em Êxodo, capítulo 1, versículo 12, havia um decreto de morte da parte de Ramsés III para o povo de Israel. O decreto era que todo menino primogênito que nascesse da barriga das hebreias era para ser morto. Mas decreto de morte, prisão, açoitamento, mar vermelho, fornalha gigante, aleluias. Nada pode parar aquilo que Deus tem sobre a minha vida e sobre a tua vida. Ainda que o decreto sobre a vida de Pedro, através de Herodes, era um decreto de morte, Deus envia um anjo naquele lugar através da oração da igreja. A igreja também entendeu, e que a minha geração precisa entender, o que é uma igreja trabalhar em unidade, que não é se dividir, mas sim em unidade. Pedro estava preso, mas a igreja em unidade se uniu pela causa de Pedro. Então agora o anjo está dentro do cárcere de Pedro trazendo livramento. E a Bíblia vai dizer que automaticamente, olha que interessante isso, igreja. Automaticamente, Pedro levanta, o anjo vai à frente de Pedro e Pedro vai passando atrás do anjo e os portões vão se abrindo. Primeiro, as cadeias se quebram, as algemas se quebram, mas depois, aonde o anjo vai passando pela frente,
os portões vão se abrindo. Por quê? Porque Deus está dizendo, as portas que vêm do céu, elas são automáticas. Não precisa forçar a barra, não precisa bajular ninguém, não precisa pisar em cima de ninguém. Porta que vem do alto, abre automaticamente. Pega essa mensagem para a tua vida. Porta que vem do alto, Deus abre automaticamente. Deus está querendo mover céus através de vida de homens e mulheres que se encontravam aprisionados, mas o Senhor está dizendo, sou eu quem movo portas, sou eu que tenho chave de portas. Abriu-se. O anjo ia passando, Pedro atrás e os portões automáticos se abrindo diante de Pedro, aleluias. Tem portões que vão se abrir diante de ti, mas você não pode passar à frente do anjo que representa a presença. A presença de Deus tem que ir à frente de você para que os portões venham se abrir. O problema é que tem gente que quer ir à frente da presença, dispensa a presença. Eu prego bem, eu não preciso da presença. Eu louvo bem, eu não preciso da presença. Eu tenho contatos, eu não preciso da presença. Mas o Senhor está dizendo para você, se a presença ir na frente, os portões se abrem sem esforço nenhum. Toma essa palavra. Uma outra coisa que me chamou a atenção nesse texto de Atos, capítulo 12, que quando Pedro está preso, igreja, a igreja não fica, vou orar pela vida de Pedro, não. Se fosse homem de Deus, não estava preso. Vou orar pela vida de Pedro, não. Se fosse homem de Deus, não estava nessa prova. Se está ali é porque pecou. Se está nessa prova é porque caiu. Se está ali é porque errou. Se está ali é porque tem pecado oculto. A igreja entendia que Pedro estava no cárcere, mas Pedro não estava no cárcere para morrer no cárcere. Pedro estava no cárcere para que a oração da igreja movesse o céu. Tem lugares que o Senhor nos coloca somente para levantar pessoas dentro da nossa casa em oração. Às vezes aquela prova, aquela enfermidade, aquela porta fechada, não é porque Deus quer te castigar. Não é porque o Senhor quer te colocar à prova. É porque o Senhor quer levantar alguém em oração. E o Senhor está usando esse propósito para levantar alguém em oração. É o que aconteceu com Pedro. Tiago foi preso, foi morto a fio da espada. Não que Tiago fosse menos importante para Deus. Mas Deus está dizendo. De repente a igreja não orou a favor da vida de Tiago. Mas quando a igreja viu que o assunto estava sério, Herodes mata mesmo. Herodes não está brincando. A igreja se posicionou em oração. Tem coisas que o Senhor permite na minha vida e na tua vida para que nós possamos nos posicionar em oração. E o Senhor está dizendo nesse dia de hoje. Aonde os seus pés não chegam, a tua oração alcança. Aonde você fisicamente não tocou, não chegou, não pisou, a tua oração tem chegado. É por isso que é importante o trabalho da missão dentro da igreja. Tem pessoas que dizimam, contribuem em oração, em missões fora do país, ou para pessoas que você ainda nem conheceu. Mas isso é resultado da oração de alguém. Permita o Senhor te usar para chegar aonde os seus pés ainda não chegaram. Continue orando pela obra missionária, continue contribuindo, continue orando pelo teu irmão. Continue dizimando, ofertando na vida de alguém, porque o Senhor quer te levantar, o Senhor quer te usar para que portas automáticas, portões automáticos se abrem sobre a vida de alguém. E é interessante que Herodes, quando prende Pedro, sabe o que Herodes está dizendo? Se eu prender Pedro, está tudo acabado para eles, porque Pedro era o líder, né? E Herodes sabia que esse povo não era um povo de brincadeira, porque era um povo que estava com Jesus Cristo. Era um povo que quando Jesus libera uma palavra sobre a vida de Lázaro, ainda que estivesse 4 dias morto, Lázaro reviveu. Era um povo que já tinha visto o mar vermelho se abrir. Era um povo que já tinha ouvido, Herodes já tinha ouvido falar que quando Elias orou, o fogo desceu do céu. Herodes sabia com quem ele estava mexendo. É por isso que Herodes coloca 4 homens dentro daquela cela, porque ele está dizendo, eu sei com quem eu estou mexendo. É por isso que o seu inimigo tem investido pesado contra a tua vida e contra o teu ministério, porque ele sabe do teu potencial.
E o teu inimigo sabe aonde você vai chegar. Ele sabe o poder do Senhor dos Exércitos que está contigo. É por isso que tem tanto investimento quanto a tua vida. É por isso que Herodes investe colocando 4 homens dentro daquela cela. Ele conhecia o poder de Deus. Herodes sabia que ainda que Jesus Cristo foi crucificado e morto, estava andando 4 dias depois sobre as ruas da Judéia. Herodes sabia com quem ele estava brincando. O teu inimigo tem investido pesado em você porque ele sabe com quem ele está mexendo. Ele sabe o teu potencial. Então não desista, prossiga, siga para o alvo. Porque o teu inimigo, às vezes o nosso inimigo conhece mais o nosso potencial do que nós mesmos. Ele acredita mais em nós do que nós mesmos. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou chegar lá? E o teu inimigo o tempo todo tentando te parar porque ele já sabe onde você vai chegar. Toma posse dessa palavra. Toma posse dessa mensagem. Permita os teus pés chegar, a tua oração chegar onde os teus pés não chegou. Aleluia. Acredite em tudo aquilo que o Senhor disse que você é. O Senhor disse para Pedro: Pedro, tu é rocha. Tu és Cefas, e sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja. O Senhor disse para Pedro: Pedro, eu conheço o teu caráter, eu conheço a tua conduta, eu conheço as tuas limitações. Eu sei que você é um homem de caráter difícil, mas eu também sei, Pedro, aonde eu vou chegar. O Senhor conhece os teus pecados, o Senhor conhece as tuas limitações, o Senhor conhece as tuas fraquezas, mas Ele está dizendo nessa tarde: eu invisto em ti, porque eu sei aonde eu vou chegar. O céu não investe em nada que não vai dar frutos. O céu não investe em nada que não vai dar fruto para o reino. Se o céu está investindo no teu ministério, se o céu está investindo no teu casamento, se o céu está investindo na tua família, é porque o céu sabe aonde você vai chegar. Sejamos como Pedro. Pedro, na noite onde Jesus estava orando no Getsêmani, olha que engraçado, esse mesmo Pedro. A Bíblia vai dizer que quando os soldados vêm para prender Jesus, Pedro pega a sua espada e ele corta as orelhas de Malco. E era o sonho de Malco ser sacerdote. E todos nós sabemos que não podia ser sacerdote se faltasse uma parte do membro, se tivesse algum tipo de enfermidade ou algum tipo de deficiência física. Mas Deus está dizendo: Pedro, não é assim. Pedro é o mesmo que negou Jesus, mas o Senhor confiou para ele a igreja. Eu não sei o que você fez no dia de ontem, mas o que o Senhor confiou a ti, está confiado. O céu está investindo em você. Pode te lançar no cárcere, não tem problema não, meu irmão. Deus manda um anjo dentro do teu cárcere para te livrar. Pode lançar na fornalha, não tem problema não. Vai ter manifestação do 4º homem da fornalha para a tua vida. Toma posse dessa palavra. Deixa o céu investir em ti. Independente da tua dificuldade, independente da sua posição hoje, o céu está investido em ti. Toma posse dessa palavra. Amém, igreja?